Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vocês estão bem? Espero que esteja, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o tema desse vídeo é como eu devo orar da maneira certa, do jeito correto. Então peço aos irmãos desde já que fiquem comigo até o final, passo a passo desse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Muitos irmãos que entram em contato comigo, às vezes, pastor, como eu devo fazer um jejum, como eu devo orar, como eu devo estudar a Bíblia. Então, se você pesquisar aqui no canal, você vai encontrar sempre esses temas abordados aqui, sobre jejum, sobre como estudar a palavra de Deus. Então, hoje, eu quero trazer aqui, mais uma vez, sobre a oração. Não vou estar trazendo textos e mais contextos da Bíblia, senão vai ficar um vídeo muito extenso. Então, em palavras simples, eu vou estar explicando aqui para os irmãos da maneira certa, correta, que eu devo orar. Primeiro, como que eu devo iniciar a minha oração? No livro dos Salmos 113, e no seu versículo primeiro vai dizer: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, e seja bendito o nome do Senhor, desde agora para todo sempre. Então nós, irmãos, nós dá início à nossa oração louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor, adorando ao nome do Senhor. A gente dá início à oração agradecendo em forma de louvor ao Senhor. Você começa ali enaltecendo o nome do Senhor, glorificando, aleluia, glória, toda honra, toda exaltação, todo louvor, toda majestade, magnitude seja dada ao Senhor. Você vai ver isso em muitas passagens bíblicas, como um dos leprosos, em Mateus capítulo 8, ele se prostra e adora, e depois ele pede. Ou seja, ele se prostra, ele adora. Então a gente adora, a gente louva, e você vai ver que o ambiente em que você está, você vai ver que vai começar a mudar, uma presença vai começar a tomar de conta. Ou seja, quando for orar, procure um lugar reservado, procure estar em um quarto, procure estar só, e ali você começa a enaltecer o nome do Senhor. Automaticamente, você vai perceber que na sua mente vai começar a vir muitas palavras, e ali você vai começar a fazer uma oração, porque a oração é nada mais, nada menos do que você estar adorando ao Senhor, de forma de oração. Então você vai estar ali louvando, até mesmo como o salmista Davi fazia isso, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Então automaticamente a sua mente vai vir as palavras, e você vai adorando, você vai glorificando ao Senhor, e você vai entender que a oração ela se torna uma oração e uma adoração excelente, aquela que de fato vai agradar ao Senhor. É a primeira coisa, como devemos iniciar a nossa oração. Devemos iniciar louvando, adorando ao Senhor. Você vai ver que o ambiente, eu falo isso por experiências próprias, o ambiente vai começar a tomar de conta a presença de Deus. Você vai ver algo diferenciado. Segunda coisa, muito importante. Antes de eu entrar aqui no segundo requisito, deixa eu dar um recadinho rapidamente para os irmãos. Eu vou estar, irmãos, todas sextas-feiras, 7 horas da manhã, entrando ao vivo, uma live de palavra e de oração. Eu vou estar orando, trazendo uma palavra e orando novamente. Então vai ser uma live todas as sextas-feiras. É algo que Deus colocou no meu coração, irmãos. É algo que Deus colocou no meu coração. Às vezes, para mim, se torna difícil, mas eu sei que tudo que a gente faz, que Deus coloca em nosso coração, é porque Deus quer operar e Deus quer fazer uma obra através dessas lives, toda sexta-feira, 7 horas,
da manhã. Às vezes é difícil para mim, porque às vezes eu chego em casa 2 da manhã, 3 da manhã, às vezes eu vou deitar já 5 horas da manhã, porque às vezes eu estou em oração, estou em meditação da palavra, mais 7 horas meu celular vai despertar e eu vou estar aqui pela manhã com os irmãos. Então, muitos não conhecem a minha rotina, porque eu não sou muito de ficar postando o meu cotidiano. E também não vejo muita necessidade nisso, de estar postando tudo que eu faço no meu cotidiano. Eu sou muito reservado. Então, os irmãos não veem que eu posto muitas coisas concernente à minha família, concernente à minha casa, porque o canal aqui é algo ministerial, é algo que eu devo estar pregando a palavra de Deus. Amo minha família, amo minha esposa, amo meus filhos, amo o que Deus proporcionou na minha vida, cuido deles, porque essa é a função de um pastor. 1 Timóteo capítulo 3 é cuidar da família, é ser idôneo, é ser temperante, é ser amoroso. Então, se não cuida bem da casa, como que vai cuidar das coisas do Senhor? Então, os irmãos, esteja conosco toda sexta-feira, que eu creio que vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Vai ter dias que não vai ser fácil, porque eu vou, às vezes, me deitar quase 6 horas da manhã, e mais 7 horas eu vou estar aqui, ou então 6 e pouquinho eu já emendo logo a madrugada toda, e 6 e pouquinho eu já estou entrando na live um pouco mais cedo. Quando eu entrar um pouco mais cedo, os irmãos vão entender, porque eu já estou emendado. Irmãos, segunda coisa que eu anotei aqui, você vai ter que refletir. Primeiro, você vai entrar em oração adorando ao Senhor. E segundo, você precisa refletir nos seus erros, refletir no que você fez de errado. Por quê, pastor? Porque toda oração e toda adoração tem que ser em seguida de uma confissão. Então você vai estar confessando ao Senhor: Senhor, eu errei nisso, eu errei naquilo. E como que eu vou chegar ao consentimento de um arrependimento genuíno? E como que eu vou chegar ao consentimento de alcançar um perdão de Deus? É eu refletindo. Depois que eu adorei ao Senhor, eu vou parar um pouco, eu vou refletir nos meus erros, aonde eu errei, aonde eu deixei a desejar. Então é aonde que eu vou estar pedindo ali ao Senhor perdão dos meus pecados. Olha o que diz a Bíblia no livro de Salmo 66, versículo 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirás. Irmãos, não tem como eu adorar o Senhor ou entrar na presença de Deus se eu não tiver uma confissão das minhas iniquidades, dos meus pecados. Eu preciso confessar ao Senhor os meus erros, para que Deus possa me ouvir, me responder e eu alcançar o perdão de Deus. Senão, eu não vou ter a minha oração atendida. O motivo de muitos que acreditam muito na oração de outras pessoas, mas não acreditam na própria oração dele. Você precisa acreditar na sua oração, que Deus te ouve, mas tem que seguir esses requisitos, tem que seguir esses passos. Primeiro, adorar o Senhor. Segundo, você tem que refletir em seus erros e você, em seguida, você confessar eles a Deus. Irmão, você precisa buscar essa libertação de Deus, porque senão você fica sendo enganado ou enganando a si mesmo. Você precisa: Senhor, me ajuda a se libertar nisso. Eu errei nisso. Então, através da presença de Deus se revelar, se manifestar, a gente vai refletir. E através da gente refletir, a gente vai estar apresentando a Deus os nossos erros e aonde nós erramos, e vamos pedir ajuda e força para que possamos vencer aquilo que está nos vencendo. Seja qual for o erro que cometemos, o que está nos vencendo, qual seja o pecado, a gente vai estar pedindo: Senhor, me ajuda a se libertar, a deixar isso de lado. Então nós precisamos, segunda coisa, refletir e sermos sinceros quando falarmos com o Senhor. Falar: Senhor, eu errei nisso, eu estou destinado a desejar nisso, então me ajude a vencer. Ser sincero.
Veja bem que o filho pródigo, ele foi sincero, porque o Senhor não está à procura de pessoas perfeitas, mas de pessoas que são verdadeiras e pessoas que são sinceras. Irmãos, o pastor Luciano não é perfeito, não. Eu sou cheio de falhas e cheio de defeitos, eu sou ser humano. Só que a nossa sinceridade de chegar até a Deus, de derramar diante do Senhor, é que o Senhor vê graça em nós. O filho pródigo, ele caiu em si e falou: pequei contra o Senhor, eu errei contra o Senhor. Ele assume que ele errou, ele confessa, e ele alcança o quê? O perdão. Ele recebe um anel de honra, recebe vestes novas, recebe um chinelo. Então, o que Deus quer do seu povo é isso. Porque perfeito, só Jesus, irmãos. Só Jesus que é perfeito. Então, terceira coisa, irmãos, terceira coisa. Você vê que ele adorou, você vê que ele pediu perdão dos seus pecados, buscou. Terceira coisa que você tem que fazer: orar por você mesmo. Terceira coisa, você já adorou o Senhor, você já confessou seus pecados, seus erros, então agora você vai fazer uma oração. E a gente tem uma mania de começar orando sempre pelas pessoas, sempre pelas pessoas. E não, terceiro lugar, você vai estar orando por você mesmo. Primeiro: Deus, toma minha vida em tuas mãos, me reverte, me cobre com teu sangue, me dê estrutura, me dê visibilidade das coisas do céu, me ensina, me conduz, pelo teu Santo Espírito, me orienta em toda a minha maneira de viver. Segundo, você vai estar: Senhor, toma minha casa em tuas mãos, meu esposo, meus filhos, meus parentes, minha parentela, vai tomando tudo em tuas mãos. Então, porque às vezes você fala: eu não sei orar, mas se você seguir essa instrução que eu estou te dando, você vai estar orando de uma forma correta, pautada, alicerçada dentro da Bíblia. Porque a nossa vida é movida pela palavra de Deus, a palavra de Deus que nos ensina como devemos fazer. Então, em terceiro lugar, você vai orar por você mesmo, pela tua família, por teu esposo, por teus filhos, por emprego, por tua saúde, por tudo. Aí, você vai depois orar por quem? Depois você vai orar pelas pessoas. Quando você estiver orando: Senhor, toma as vidas, toma as almas, toma as famílias da terra, as pessoas que Deus colocar na sua mente, porque ali vai começar a envolver o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus, que intercede por nossas orações e vai interceder por nós, porque leva a Deus as nossas petições e orações. Então, quando ele começar a interceder, aí vai vir na sua mente nome de pessoas que você não estava nem pensando, famílias que você não estava nem pensando nelas. Às vezes eu estou aqui orando, irmãos, e eu começo a apresentar as vidas, as almas. Vem pessoas aqui, eu conheço, que me acompanham no canal, do nada vem aquele nome, aquela família. Quando eu tenho aqui no WhatsApp aqui, eu mando um áudio orando para aquela pessoa, para aquela família. Quando às vezes eu quero ficar mais a sós com Deus, eu deixo o celular de canto, então eu apresento aquela pessoa diante de Deus. Então todos os nomes que vier sobre a sua mente, você vai estar orando, você vai estar intercedendo por essas vidas através da oração. Isso é de suma importância, irmãos. Então muitos falam: eu não sei como orar, eu não sei como buscar o Senhor, ter um particular, ter momento com Deus. É isso. Você adora o Senhor, você faz oração pedindo perdão dos seus pecados, você ora pela tua vida, pela tua família, você ora pelas pessoas que vierem na sua mente. E quarto, pastor, você agora vai ter que orar colocando todos os teus problemas nas mãos de Deus. Todos os teus problemas nas mãos de Deus. E outra coisa, crer. Você precisa orar crendo e você precisa orar tendo fé. Por quê? Você precisa orar tendo fé, porque tudo é possível ao que crê. Você precisa orar tendo fé e crendo. Você precisa ter fé na oração que você está fazendo. No livro de Efésios capítulo 3, no seu versículo 20, o Senhor é poderoso para poder fazer abundantemente mais
além do que nós pedimos ou pensamos, no poder que opera através da nossa fé, que opera em nós. Então, tem uma fé dentro de você que ela precisa ser despertada. Você precisa crer, você precisa acreditar que a sua oração está sendo respondida, está chegando ao trono de Deus. Você tem fé na oração de muita gente, mas você precisa ter fé na sua oração. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. É o que impedia das pessoas entrar no Santo do Santo. Quando o véu se rasgou, é o Senhor dizendo para mim e para você: agora você pode orar. Eu quero ver a tua fé, eu quero te responder. Agora todos têm acesso ao Santo do Santo. Todos têm acesso. O Senhor nos ensinou qual é o lugar do Santo do Santo hoje. Mateus 6,6. Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta em particular, fale com Deus que em particular Deus vai te responder. Percebe-se que o lugar do Santo é a nossa casa, é o nosso quarto. É quando você dobra o joelho ali na igreja, quando você dobra o joelho na sala, ou você está ali no seu carro, ou você está na sua empresa, ou no trabalho, você está trabalhando na empresa, e você tinha um momento ali, até mesmo dentro do banheiro, eu já fiz isso demais. Eu ia no banheiro, no meu horário de almoço, e eu comecei a ali, tinha um momento de oração rapidamente, porque onde eu trabalhava tinha vários banheiros, eu orava ali, apresentava a Deus, e por muitas vezes eu fazia isso. Então, esse é o Santo do Santo. É onde você se achega a Deus com seu coração aberto, voluntariamente, com fé, com convicção e crendo. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, dá, se vos e buscai. Tudo que pede recebe, que buscaste, que bate na porta do Senhor, abrir-se-á. Então nós temos que ter a fé. Quinto lugar, e por último também, você tem que encerrar a sua oração agradecendo a Deus. Porque às vezes nós só somos gratos a Deus pelo que nós pedimos e recebemos. Mas só que nós temos que ser gratos a Deus por tudo, pelas provações, pelas lutas, pela adversidade, porque as lutas e as provações nos ensinam a ter mais experiências, a ter mais estrutura. Então, quando você estiver encerrando a tua oração, você fala: Deus, muito obrigado. Eu te agradeço por tudo. Te agradeço pela saúde que o Senhor tem me concedido. Te agradeço pela roupa, pela comida, pelo teto. Senhor, te agradeço pela minha família, pelos meus filhos. Te agradeço por estar em tua presença. Te agradeço por ter enviado o seu Filho Jesus, por ter morrido por mim e por todos que crêem nele, Senhor. Então, tenha um coração grato. Então, a oração, irmão, não é simplesmente uma coisa aleatória, que eu falo algo com Deus sem pensar. Não, eu preciso ter uma oração racional. Não irracional, mas racional. A Bíblia diz em Romanos 12, para estar um culto racional. A oração tem que ser algo racional. Começo, meio e fim. Você precisa saber o que você está fazendo no momento da oração. Não é simplesmente uma coisa aleatória. Não, irmãos. A gente precisamos, já no encerramento da oração, perto de encerrar, agradecendo a Deus por tudo, sendo grato a Deus por tudo, sendo grato a Deus pelo emprego, pela saúde, pela família, enfim, por tudo. Você ali fica especificando quase o tempo todo as mesmas palavras que possa ir entrando na sua mente, ir entrando. E quando você dobrar o teu joelho, que você for orar depois desse vídeo, você está ali fazendo uma oração a Deus e você tem um direcionamento. Você não vai seguir essa linha, essa risca aqui, que é um direcionamento. Vai ser com as tuas palavras, mas você vai entender que primeiro é a adoração, segundo você vai refletir, terceiro você vai orar, pela a tua vida, pela tua família, pelas pessoas, quarto você vai estar ali colocando diante de Deus teus problemas, teus conflitos internos, apresentando os problemas, crendo que o Senhor é fiel para poder entrar, para poder fazer. Em quinto, você vai estar ali sendo grato a Deus por tudo e, muito importante, por último, você nunca pode esquecer disso,
Por último, você precisa colocar nas mãos de Deus e nunca esquecer de uma coisa: invalidar a vontade de Deus. Invalidar a vontade de Deus. Lá em Mateus 6, também tem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, como na terra. Ou seja, a vontade de Deus, ela precisa permanecer na sua vida. Por quê, pastor? Romanos 12 por diante, se você contextualizar, vai dizer: e a vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável. A vontade de Deus, irmãos, ela não é ruim. A vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Então, sempre ao concluir sua oração: Senhor, que seja feita a tua vontade. Lembra de Jesus lá no Monte de Getsêmani? A conclusão da oração de Jesus, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor, esse sofrimento, este momento que eu estou vivendo, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. É a Jesus dizendo: a minha vontade é de se livrar desse fardo tão pesado que me causa dor, mas que todavia não venha a ser feita a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. Então, a gente precisamos concluir a nossa oração dizendo: é difícil? Não é fácil, irmãos. Porque quando a gente conclui a oração bíblica, seja uma oração bíblica, irmãos. Senhor, que não seja feita a minha vontade, é a oração de Jesus. É a oração que a Bíblia nos ensina. Que todavia não venha a ser feita a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. Lá em Mateus 6 também fala: perdoai aqueles que nos ofendeu. A gente quer o perdão, mas temos que liberar o perdão também. Perdoar quem te ama é fácil. Abraçar quem te ama é fácil, mas perdoar e abraçar quem te ofendeu é difícil, irmãos. E nós precisamos, dia após dia, nos policiar concernente a isso. Então, por isso que, às vezes, a oração não é nem muito a nossa vontade se manifesta. É a vontade de Deus que vai se revelando dentro de nós. A oração ela vai nos moldando, vai nos policiando, vai nos quebrando. A oração vai nos ensinando a se aproximar cada vez mais de Deus. Então, por isso que a oração ela não é algo aleatório. A oração é um princípio, uma ferramenta muito poderosa que Deus deixou para a sua igreja. Meus amados irmãos, eu creio que os irmãos, vocês entenderam? Vocês entenderam? Então, execute, coloque isso em prática e depois me conte as experiências que você teve. Pastor, eu comecei a fazer desse jeito. Eu comecei a ver algumas mudanças de fato na minha vida, a presença de Deus mais forte. Eu comecei a viver algo diferente. Então, faça isso, depois você me conte. Teve um irmão que falou bem assim para mim: pastor, o senhor tem que pregar doutrina, santidade, e pregar doutrina, porque já não se prega mais. Irmão, se prega sim santidade, se prega sim doutrina. O que eu estou pregando aqui é doutrina, é um ensinamento crucial e ímpar para nós aplicarmos em nossas vidas. A Bíblia não só aborda um tipo de mensagem, a Bíblia não só aborda uma área das nossas vidas, a Bíblia, ela aborda todas as áreas das nossas vidas. E sempre o Espírito Santo de Deus, ele me conduz aqui no canal a estar trazendo uma palavra para os irmãos. Então, nós trazemos aquilo que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo pela direção do Espírito, pela direção de Deus e trazendo na luz da palavra do Senhor. Então, aplique essa mensagem na sua vida. São palavras simples, mas pautadas dentro da Bíblia, que nos ensina a se aproximar de Deus, porque o intuito desse canal é te aproximar cada vez mais de Deus, é que você venha crescer cada vez mais espiritualmente. É o meu desejo, a minha oração e o desejo de Deus também, as mensagens que Deus traz aqui no canal, tenho certeza que tem aproximado pessoas da presença do Senhor, e muitos têm aprendido também juntamente com a gente. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha, de fato,
te ajudado. E se o Senhor permitir, nós estaremos aqui novamente trazendo uma palavra de Deus. Amém ao seu coração. Essa aqui foi a mensagem, o vídeo de hoje, que você possa aplicar na sua vida, em nome de Jesus.